Oi, pessoal. Neste nosso mergulho de hoje, a gente vai, explorar como as táticas do xadrez podem nos dar umas pistas, sabe? Uhum, Para lidar com questões internas, tipo avareza, ansiedade e até aquele medo de desaprovação. exato. Questões bem humanas, né? Pois é. E nossas fontes são umas narrativas bem interessantes sobre três pessoas: o Lucas, a Mariana e o Pedro. E todos eles foram meio que orientados por um mestre de xadrez, um tal de Elias. Isso. E a nossa missão aqui é tentar extrair os aprendizados principais dessas histórias, né? Ver como é que a lógica ali do tabuleiro pode ajudar a gente a gerenciar melhor os recursos, a antecipar problemas e, claro, a ter mais coragem para agir na vida. Tem até uma frase do Nietzsche que se encaixa bem. A avareza começa onde termina o medo. Nossa, profundo, tá. Vamos desempacotar isso, então. Como é que um jogo, né, pode espelhar lutas tão nossas? É fascinante pensar nisso. Vamos começar com o Lucas, o programador. Pelo que entendi, ele era um otimizador ao extremo. Acumulava dinheiro, conhecimento, tudo por um medo constante de faltar, né? Exato. Ele mesmo disse: minha vida era um algoritmo, ou seja, tudo calculado para evitar perda. Que prisão, hein? E o mestre Elias, ele fez uma analogia ótima. Disse que o Lucas era como um bispo no xadrez. Ah, o bispo, poderoso, mas só na diagonal, né? Isso. Preso na sua cor, na sua linha. O Lucas era poderoso na área dele, mas tinha medo de gastar, de investir, qualquer coisa. Tenha um pouco de dinheiro, informação. Então a avareza não era só de grana. Não, não. Era de tudo. O medo da perda impedia ele de ver que, às vezes, um movimento estratégico, um investimento, mesmo que pareça um gasto, pode abrir o jogo todo. Pode trazer ganhos muito maiores lá na frente. Faz sentido. Aquela ideia de que recurso parado perde valor, né? Tanto no xadrez quanto na vida. Perfeitamente. Peça parada não joga. O Lucas precisou aprender sobre o tal do investimento estratégico. Que seria? Mover as peças. Às vezes até a sacrificar um peão, algo menor, para ganhar uma posição melhor, para um futuro ganho maior. E ele começou a aplicar isso. Como? Começou a investir um pouco do dinheiro, sim, mas também a compartilhar o conhecimento dele no trabalho. E percebeu que isso trazia retorno, criava colaboração e até a gastar com experiências para ele, viagens, cursos. E funcionou. Isso paralisado pela emoção me leva direto para Mariana, a organizadora de eventos. Ah, sim. O caso dela era ansiedade, né? Exato. Aquela mente sempre no e se, planejando tudo, cada detalhe, cada contingência, vivendo num estado de alerta que, olha, chamavam ela de Maria Preocupação. Imagina o desgaste. Kierkegaard tem aquela frase, né? A ansiedade é a vertigem da liberdade. Muitas possibilidades e a pessoa se perde nelas. Totalmente. E qual foi a analogia do mestre Elias para ela? Ele a viu como uma torre. A torre, poderosa, controla linhas retas, território. Exatamente. Mas a ansiedade da Mariana fazia essa torre varrer tabuleiro inteiro sem parar, sabe? Gastando uma energia imensa em todas as direções, com todas as ameaças possíveis, reais ou imaginárias. E entendi. Muita energia, mas sem foco. Isso. A questão que surgiu foi: como direcionar essa vigilância natural dela de um jeito produtivo, em vez de se esgotar? E a resposta foi a tal vigilância estratégica. Precisamente. Usar essa capacidade de antecipação, que a ansiedade traz, mas para focar nas ameaças que são de fato reais e prováveis, e agir preventivamente. Tipo o roque no xadrez, aquele movimento que protege o rei e já posiciona a torre. Boa! Exatamente como o rock. É uma ação protetora e que prepara para o jogo. Em vez de ficar paralisada com tudo que poderia dar errado, ela aprendeu a priorizar. E como foi essa mudança na prática? Ela começou a canalizar a energia da ansiedade para preparar os pontos críticos dos eventos dela. A ansiedade não sumiu, claro, mas virou uma ferramenta de preparação eficaz. Menos sofrimento, mais ação. Que transformação. Ela mesma comentou algo sobre isso, né? Sim, ela disse: aprender a observar o tabuleiro inteiro, antecipar jogadas e proteger o que é importante me deu nova perspectiva sobre como lidar com a ansiedade na vida real. É usar a energia a seu favor. Muito bom. Da paralisia pela preocupação, a gente vai para outra paralisia, a do medo. O caso do Pedro, o líder comunitário. Ah, o Pedro. Um caso clássico, infelizmente.
Pois é. Ele tinha paixão por ajudar a comunidade, mas travava. Medo da crítica, medo da oposição, sabe? Acabava silenciando as próprias ideias para não gerar discórdia, para não ser criticado. É aquele medo que tem uma sombra enorme, mas que, se a gente olhar bem, talvez não seja tão grande assim. Ruth Gendler fala disso. E a analogia do xadrez para ele. Qual peça ele era? A rainha. A rainha. Uau, a mais poderosa. Exatamente. A peça com mais mobilidade e mais força. Só que muitos jogadores têm medo de usar a rainha logo de cara, com receio de perdê-la. Entendi. O Pedro tinha essa rainha interna, a voz dele, a capacidade de liderança, mas o medo da reprovação deixava ela presa no canto do tabuleiro. Perfeito. O potencial dele ficava ali, sufocado por esse medo. Medo de perder a imagem, talvez, de ser atacado. E como ele saiu dessa? Qual foi a lição? Assertividade estratégica. Isso. A ideia era usar essa rainha interna com propósito, com convicção. Tomar a iniciativa mesmo sentindo medo. Tentar moldar o jogo, em vez de só ficar reagindo às críticas ou à oposição. Mas assertividade não é agressividade, né? Tem essa diferença. Fundamental. Assertividade é expressar suas ideias e necessidades de forma clara, firme, respeitosa, mas sem recuar por medo. E o Pedro começou a fazer isso. Nas reuniões da comunidade. Sim, começou a colocar as ideias dele, a defender o que acreditava, mesmo quando aparecia resistência. O medo continuava lá, claro, não some assim. Mas ele aprendeu a agir apesar do medo. Canalizou essa energia para ter mais convicção. E ele disse algo sobre isso também, né? Disse, sim, algo como: eu costumava deixar o medo me controlar, mas agora eu o uso para me fortalecer. E estou aprendendo a fazer o mesmo fora dele, do tabuleiro. Aprendeu a mover a própria rainha. Incrível. Então, olhando para esses três casos, Lucas, Mariana, Pedro, o que a gente tira disso tudo? Parece que o xadrez, com as dicas do mestre Liz, funcionou como um espelho, né? O espelho e um campo de treino. Para autocompreensão e para superar esses bloqueios. Faz sentido. A jornada comum deles foi sair de um estado de estagnação, seja pela avareza, pela ansiedade ou pelo medo, para uma ação mais consciente, mais estratégica, mais assertiva. Inspirada ali nos movimentos do tabuleiro. Exato. Deixar de ser só uma peça controlada pelas emoções e passar a ser quem move as peças internas. Com mais intenção, mais visão do jogo da vida. Muito interessante. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Manda! Qual peça interna nossa, um potencial, um recurso, talvez a nossa própria voz, pode estar parada no tabuleiro da vida por causa de um desses padrões? Avareza, ansiedade, medo. Boa pergunta. E qual seria aquele movimento estratégico, mesmo que pareça um pouquinho arriscado agora, que poderia começar a liberar o verdadeiro poder dessa peça que está ali, meio esquecida? Fica aí a provocação para o pessoal pensar. Ótimo papo.